Oi, gente, meu nome é Caio e eu, juntamente com a Bruna e com a Bianca, vou apresentar para vocês o seminário de Ecofisiologia com a temática de matéria orgânica do solo. Aqui a gente tem um índice sobre os tópicos que serão abordados e eu vou começar falando sobre a origem, a evolução e os tipos de matéria orgânica. A matéria orgânica do solo ela pode ser caracterizada como todo material orgânico de origem vegetal ou animal. Então, vão ser fragmentos, resíduos, biomassa microbiana, compostos solúveis presentes no solo, entre outros. E essa quantidade disposta no solo, ela pode estar em vários níveis de decomposição, né? E por isso vão contribuir de forma distinta também para esse enriquecimento do solo. É importante a gente saber que mesmo tendo origem animal e vegetal, a maior parte dessa matéria orgânica ela é advinda das plantas. E juntamente com a matéria orgânica, a gente tem o humus, que é uma substância de consistência densa, de coloração escura, e que tem propriedades físicas e químicas distintas do material vegetal e animal. Existe certa similaridade com relação a esses componentes básicos de cada grupo de indivíduo, mas, de uma forma geral, existe uma variação também entre esses constituintes estruturais das plantas. O peso seco desses vegetais, por exemplo, ele pode ser separado em grupos. Então a gente vai ter a celulose, a hemicelulose, lignina, a fração solúvel em água, como os açúcares, aminoácidos e esse ácido alifático. Tem a porção solúvel em éter também, ou em álcool, que são as gorduras e os óleos. E também as proteínas. Esses compostos eles podem estar presentes em quantidades distintas também, de acordo com a idade da planta, e vão contribuir de formas diferentes também para essa reposição desse conteúdo do solo. No caso das plantas jovens, elas são ricas em proteínas e minerais, e as mais velhas têm um aumento de lignina, celulose e hemicelulose. Durante esse processo de decomposição, por ação de enzimas e micro-organismos, alguns desses compostos eles são mais rapidamente utilizados do que outros. Como exemplo, a gente tem as proteínas, tanto as de origem animal quanto vegetal. E elas são as primeiras a serem metabolizadas. Em contrapartida, as ligninas elas são exemplos de compostos super resistentes. Então, eles vão ser encontrados em grande quantidade na matéria em decomposição, por essa dificuldade na degradação dela. A matéria orgânica também é a principal fonte de carbono para os micro-organismos, mas nem todo esse carbono do material orgânico ele vai ser transformado. Boa parte dele pode ser perdido em forma de dióxido de carbono. Então, essa quantidade de carbono assimilável vai variar de acordo com o grupo de organismo, né, de micro-organismos. Como exemplo, a gente tem que os fungos eles assimilam de 30% a 40%, os actinomicetos de 15% a 30% e as bactérias aproximadamente 15%. Mas, de uma forma geral, esse coeficiente assimilatório de carbono, ele beira na sua totalidade 35%. O ciclo da decomposição da matéria orgânica ele pode ser rápido ou lento, e vai variar de acordo com os tipos de solo também. Nesse primeiro caso, né, de uma decomposição rápida, a atividade biológica ela se desenvolve de forma intensa por um grande número de micro-organismos aeróbio, e vai promover, então, biodegradação rápida da matéria, produtos resultantes vão ser o dióxido de carbono e a amônia, e além das substâncias solúveis também, que posteriormente vão ser incorporadas nesses compostos úmicos. Já nos solos, né, submetidos a um regime hídrico, temporário ou permanente, tem essa oscilação, vai ter uma fraca atividade desses micro-organismos e, consequentemente, uma decomposição. E o estado de anaerobiose do solo vai favorecer uma evolução particular dessa matéria, que vai levar também à liberação de elementos gasosos, tipo dióxido de carbono, amônia, até gás metano. E os mecanismos de formação desse humus, eles podem ser encarados como duas categorias, né? A teoria clássica da decomposição da lignina, que considera a depolimerização de biopolímeros, que vão favorecer essa formação da matéria orgânica umificada, e a teoria dos polifenóis, que leva em consideração a polimerização de moléculas de pequeno tamanho, que vão ser liberadas durante a decomposição desses resíduos orgânicos. Independente das duas, o meio científico ele considera que as substâncias úmicas elas são formadas por produtos de decomposição de resíduos vegetais e microbianos, e que podem ser associados a micelas supramoleculares em conjunto, que vão dar origem, então, a essa textura, a esse composto chamado humus. E como tipo de matéria orgânica, a gente tem que elas são caracterizadas de acordo com o tipo de humus presente também no solo. E os tipos amplamente conhecidos são o mu, o mor, o modder e o unmor. O mu é um tipo de matéria orgânica mais ou menos intimamente associada à matéria mineral.
E dentro dessa classificação, a gente tem os dois tipos, mucálcio e muflorestal. O mucálcio é característico de solos ricos em calcário. A transformação desses restos vegetais ela vai acontecer de forma rápida, devido à ação das bactérias, actinomicetos, e tem a ver também com o ciclo rápido da decomposição que eu disse anteriormente. O muflorestal ele é característico de solos de florestas em condições relativamente de abundância, em relação à abundância de bases. Então, não tem muito calcário nessa região. E a transformação desses detritos vai ser rápida por meio da ação de fungos. E vai ter liberação de amoníacos também nessa região. Já no caso do MOR, o tipo de humus é o tipo de humus característico dos pedossolos. Então, é muito pobre em base, proporciona baixa agregação aos solos, a mineralização dos detritos é lenta, tem intervenção principalmente dos fungos, e a umificação também vai ser lenta. O MODER é um tipo intermediário entre o Mu e o MOR. Então, vai ter característica dos dois, mas não todas as características dos dois. Serão agregados, né, dessas características, formulando, então, essa classificação MOR. E, por fim, a gente tem o UNMOR, que é o humus característico de solos com problema de drenagem. Como exemplo, a gente cita o gleissolo, que tem uma mistura íntima da matéria orgânica transformada e é parcialmente umificada com minerais argilosos. Agora a Bianca vai falar com vocês um pouco sobre a dinâmica, compartimentos e importância orgânica no solo. As transformações do solo ocorrem desde a entrada de matéria orgânica no solo até a formação do humus, e são separadas em dois processos, a degradação ou mineralização e a umificação. A mineralização é uma fase de perdas que pode ser primária, onde cerca de 70% a 80% da matéria orgânica é transformada em moléculas simples, como, por exemplo, CO2 e H2O, e também uma pequena quantidade de compostos fenólicos solúveis e compostos lignificados, parcialmente transformados, permanecem no solo. Ou ela também pode ser secundária, que é a degradação da matéria orgânica relativamente estabilizada, e também onde o nitrogênio pode ser utilizado no metabolismo microbiano. Depois disso, esses compostos fenólicos e esses tecidos lignificados, eles são estabilizados, formando substâncias úmicas. É nisso que consiste a umificação. E após a umificação, vem a fase da estabilização, que no caso seria essas substâncias úmicas estabilizadas. Durante a fotossíntese, o CO2 ele é absorvido pelas plantas e fica nos tecidos desses vegetais. E conforme a planta vai crescendo, resíduos vegetais e carbono são depostos no solo. E esses resíduos vegetais, eles são atacados pela fauna e por micro-organismos decompositores. E uma parte deles também é convertida em substâncias úmicas. Além disso, também, o carbono que é deposto no solo, ele é perdido para a atmosfera na forma de CO2. A dinâmica dessa matéria orgânica ela é direcionada pelas transformações causadas por fatores físicos, químicos, biológicos, climáticos e também pelo uso e manejo da terra. A matéria orgânica do solo ela é dividida em compartimentos que são classificados de acordo com diversos critérios. Eu vou falar aqui um pouco para vocês de algumas classificações. A matéria orgânica viva, ela possui células de organismos vivos, como já diz o nome, e consiste na biomassa, enquanto a não viva possui matéria orgânica leve, macroorgânica ou particulada. O humus, ele possui 70% de substâncias úmicas e 30% de substâncias não úmicas. E essas substâncias, elas estão associadas ao solo e elas não são totalmente separadas pelo processo tradicional de fracionamento. Já a fração ativa, ou lábil, que ela também pode ser chamada assim, tem substâncias úmicas de baixo peso molecular e também resíduos de plantas e animais, além da biomassa microbiana. E ela geralmente é menos presente em regiões tropicais e acaba sendo mais comum em regiões temperadas. A fração estável,
ela é composta por substâncias úmicas e também outras macromoléculas orgânicas resistentes a ataques microbianos. Assim, ela acaba sendo protegida pela associação com os componentes minerais do solo. A qualidade do solo ela é definida como a capacidade de funcionamento dentro do ecossistema e das limitações de uso desse solo. Ela é medida por meio de atributos físicos, químicos e biológicos. E a matéria orgânica, ela é considerada um dos melhores indicadores para essa avaliação. Isso por conta da interação dela com diversos componentes do solo e as substâncias presentes nele, assim como as transformações contínuas que o solo pode sofrer. No caso, a matéria orgânica do solo pode sofrer. Associando esse conceito de qualidade do solo e de sustentabilidade do ambiente, ou sustentabilidade agrícola, a gente tem o conceito de fertilidade do solo. E nesse caso, as propriedades do solo e a preservação de perdas, como, por exemplo, a erosão, a lixiviação, a volatilização e a eluviação, eles favorecem a manutenção da sobrevivência de plantas e a produção agrícola. Agora a Bruna vai explicar para vocês sobre as propriedades biológicas, físicas e químicas presentes no solo. Como sabemos, todos os componentes do solo têm algum tipo de relevância para a qualidade dele. Os micro-organismos presentes nele desempenham um papel crucial na decomposição do material orgânico, na ciclagem dos nutrientes e nas mudanças químicas do solo no geral. Além disso, as enzimas que são produzidas por esses seres afetam diretamente o ciclo dos nutrientes. Dessa forma, a gente pode dizer que os efeitos que a matéria orgânica exerce sobre o solo estão diretamente ligados ao fornecimento de carbono, energia e nutrientes para os micro-organismos quimioterotróficos e de energia para os quimiototróficos. A função da biomassa microbiana na dinâmica da matéria orgânica do solo é determinada pela quantidade de carbono e nutrientes imobilizada por esses organismos. E para determinar a qualidade desse solo, a gente observa a relação do carbono microbiano e do orgânico, que é denominado QMIC, que é o quociente microbiano. Por exemplo, quando esse quociente está baixo, provavelmente a qualidade nutricional do solo está baixa ou há alguns fatores estressantes para os micro-organismos, como, por exemplo, o pH alterado, a presença de metais pesados. Isso dificulta que a biomassa consiga utilizar esse carbono orgânico por completo. Sendo assim, os estudos já mostram que a quantidade e a qualidade desse material orgânico do solo favorece não só o desenvolvimento, mas também a diversidade das comunidades microbianas, que são ótimos indicadores da qualidade do solo. A presença da matéria orgânica não só melhora a qualidade do solo, mas também auxilia na estabilidade dos agregados do solo, entre outras características físicas dele, como, por exemplo, a porosidade, a capacidade de infiltração e de retenção de água. Essa formação de agregados é devido às forças físicas do ciclo de umedecimento e secagem do solo. Depois disso, a matéria orgânica atua como estabilizadora, exercendo ligações químicas entre os compostos da matéria orgânica e as partículas minerais do solo. Essa ligação ela acontece por meio das interações formadas pelos radicais dos compostos orgânicos com a superfície do material, por meio das pontes de hidrogênio e também das forças de Van der Waals. Um dos principais agentes envolvidos na estabilização desses agregados são os polissacarídeos. Eles compõem cerca de 5 a 25% da matéria orgânica do solo, e esses polímeros eles são originados no metabolismo microbiano, na decomposição radicular e também em resíduos vegetais e animais. Além disso, as hifas dos fungos também contribuem para a formação dos agregados do solo. Dessa forma, a matéria orgânica na forma de polissacarídeos é responsável majoritariamente pela estabilização de microagregados, enquanto as raízes e as hifas dos fungos contribuem na formação dos macroagregados. Assim, a gente pode verificar que as inter-relações entre as plantas, os micro-organismos e a fração mineral do solo determinam o teor da matéria orgânica, que por sua vez afeta a agregação do solo e, por consequência, as características físicas dele também. Além das características físicas e biológicas do solo, podemos destacar também as propriedades químicas dele. O principal atributo a ser levado em consideração é a disponibilidade de nutrientes para as culturas, a capacidade de troca de cátions e a complexação dos elementos tóxicos e dos micronutrientes. Bom, dessa forma, a matéria orgânica é considerada fundamental para a nutrição das plantas, pois elas fornecem elementos como o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, que são essenciais para o desenvolvimento delas.
Aproximadamente 95% do nitrogênio e do enxofre e cerca de 60 a 80% do fósforo total do solo está presente na matéria orgânica. E eles dependem de um processo de mineralização para as plantas conseguirem absorver, porém essa mineralização também reduz o estoque da matéria orgânica. Em relação aos macronutrientes, a formação desses complexos com compostos orgânicos pode aumentar a disponibilidade dos alimentos para as plantas, como, por exemplo, a compensação do zinco e do cobre por ácidos orgânicos. Por outro lado, também é possível diminuir a quantidade dos elementos tóxicos para as plantas, como, por exemplo, o manganês e o alumínio, através da complexação deles por substâncias úmicas e também por ácidos orgânicos. Essas interações só são possíveis por causa da grande quantidade de cargas dos grupos funcionais da matéria orgânica que influenciam no CTC, que é a capacidade de troca catiônica do solo. E alguns estudos mostram que, em alguns casos, a matéria orgânica corresponde de 20% a 90% do CTC do solo. Bom, no solo, naturalmente, as cargas negativas são representadas em sua grande maioria pelas partículas orgânicas e também pela fração de argila, enquanto as cargas positivas são representadas pelos óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio. Na agricultura, é possível fazer a introdução de cargas negativas, principalmente através das práticas de correção do solo com calcário, e as cargas positivas a gente introduz por meio da matéria orgânica e da adição de nutrientes, através dos fertilizantes. Além disso, a matéria orgânica ela pode aumentar o poder tampão do solo, por causa da presença dos ácidos fracos, como os carboxílicos e os fenólicos, que minimizam a variação do pH do solo. Dessa forma, a manutenção dos resíduos vegetais do solo proporciona uma maior produção de ácidos orgânicos, que melhora a fertilidade dele, então fica um ambiente mais favorável para o crescimento das plantas. Bom, gente, esse foi o nosso seminário, espero que vocês tenham gostado.